A paz do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças em oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais uma aula que nós teremos juntos hoje. Pedimos que o Senhor abençoe, fale aos nossos corações, nos ajude a crescer mais no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós iniciamos a segunda lição do nosso currículo Princípios de Aconselhamento Familiar. Nesta lição, nós vamos falar sobre o início do lar, onde nós também, debaixo desse tópico, o início do lar, estaremos falando sobre o que é o lar, a importância do lar, mantendo a comunicação no lar, extremamente importante isto, colocando os alicerces do lar. Agora, o início do lar. O início do lar. O lar é de muito maior significado do que qualquer outra organização ou sociedade humana. É a unidade básica da vida humana. É instituído por Deus como meio de propagação da raça. E como nós sabemos, o primeiro lar foi estabelecido no Jardim de Edã, com a criação de Adão e Eva nos primórdios da história da humanidade. Ao longo desta lição, nós veremos a diferença entre um lar que é formado por pessoas naturais e um lar onde aquele lar é cristocêntrico. O Cristo é o hóspede divino, é a fonte principal daquele lar. Nós mostraremos os alicerces sobre os quais o lar cristão deve se fundamentar e a necessidade de comunicação livre entre todos os integrantes que estão representados no lar. Para termos o lar que Deus planejou que tivéssemos, nós devemos apegar-se à palavra de Deus, à Bíblia, adotando a Bíblia como o manual de conduta da família. Queremos começar, então, falando sobre o que é um lar. O que é um lar? O lar é o lugar onde mora uma família. Uma casa vazia não é um lar. Aquilo não faz um lar ser um lar. Um lar tem início com o marido e a esposa e geralmente mais tarde vem acompanhando filhos. O lar é onde vários membros de uma só família estão morando juntos. Uma pessoa foi perguntada uma vez sobre o que é um lar para eles. E eu achei interessante e bonito até a resposta que eles deram. Eles responderam assim: para mim, lar significa não muitas coisas. Mais importante, acredito que lar significa um lugar seguro e alegre, onde você é respeitado e amado. Lar significa um lugar agradável e feliz, onde você pode viver, rir e aprender. É um lugar onde você é amado, respeitado e tratado. Um lar é um lugar onde você onde você se sente quente e aconchegante. Você tem coisas especiais que têm significado, mas acima de tudo, você é cercado por pessoas que amam e que amam a você. Uma família faz da casa um lar, vivendo nela e tornando-a especial. Quando a família se muda, eles o tornam em uma casa novamente. Então nós podemos ver, e eu achei muito bonito a expressão e as palavras, não sei quem que foi que anotou isso, mas eu vi isso um dia e eu achei interessante a definição deles do lar. Mas o lar, então,
não é uma casa. O lar é uma casa que tem uma família dentro que torna aquilo a ser um lar. Agora, existe um lar que é natural, mas existe o lar que é cristão. Em um lar cristão, é aquele lar onde Cristo habita. Um lar cristão faz toda a diferença. Nesse lar, é Deus que é bem-vindo acima de tudo mais. E o lar só pode ser um lar cristão quando os cônjuges são cristãos. Quando os cônjuges, o marido, a esposa, mas têm recebido Jesus como seu único e pessoal Salvador, e a vida deles é baseada sobre a palavra de Deus e estão andando em obediência à palavra de Deus. No lar cristão, todos os membros da família desejam seguir a vontade de Deus e se esforçam para fazer isso juntos. Não é possível ser feliz sem obedecer à vontade de Deus. É importante que, se nós queremos ter um lar que é verdadeiramente feliz, que nós estejamos andando em obediência à palavra de Deus. Me permita falar um pouquinho sobre o lar onde Cristo é o centro, sobre o lar onde Cristo é a fonte daquele lar. O que é um lar onde Cristo é o centro? Um lar onde Cristo é o centro não é um lar que é necessariamente governado por regras religiosas restritivas e mortas. É um lugar, em vez disso, é um lugar onde os membros da família, onde eles vivem juntos para servir e glorificar a Deus com a vida deles. Isso que é um lar que é centralizado em Cristo, onde Ele é um centro. É uma família em qual se pode realmente dizer sobre aquela família: Cristo é o chefe da nossa casa. Ele é o hóspede invisível em todas as refeições. Ele é o ouvinte silencioso em todas as conversas. É Ele que é a fonte do nosso lar, da nossa casa. Há algumas características que são comuns que podemos esperar encontrar ou achar em um lar que é genuinamente centralizado em Cristo. Certas características que é achado em um lar onde Cristo é o centro. A primeira é essa: a alegria é uma característica onde o lar é verdadeiramente cristão. Alegria, existe alegria naquele lugar. É importante que nós entendamos a diferença entre a alegria e a felicidade, porque não são necessariamente a mesma coisa. A felicidade é o resultado do que acontece conosco. A alegria tem raízes mais profundas. Não há circunstâncias que possa roubar a nossa alegria se soubermos que a chave para aquela alegria, para o bem-estar do nosso lar, para o nosso futuro é em Cristo Jesus. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. Tem gente que ouve música para tentar ficar feliz e tem os seus efeitos temporários de deixar uma pessoa satisfeita ouvindo uma certa música e os faz ser feliz ou sentir feliz. Mas quem tem Cristo não canta ou ouve a música para ficar feliz. Eles cantam e ouvem a música porque são alegres. Alegria é algo que Deus põe no coração. Então, um lar onde existe alegria, isto é uma característica de um lar que é cristão. Um lar que é cristão também é um lar que tem ordem. Existe ordem dentro de um lar cristão.
Como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 33, ele disse, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Ele não é um Deus de desordem, ele é um Deus de paz. Tirania, confusão, as coisas que entram do mundo para tentar trazer confusão e tudo mais, e isso não é o que podemos permitir que entre no lar. Um lar cristão tem ordem. Por exemplo, existe coisas às vezes que se você tem crianças e permite a eles jogar certos jogos na internet, às vezes pode existir algum jogo que começa a mudar um pouco o comportamento deles. Aí você vê, olha, há algo que é errado aqui, que não está trazendo glória a Deus. E aí você age com aquilo. E você vem a não permitir aquilo. E aí o lar volta à ordem novamente. Volta a ter certa ordem. Porque nós estamos construindo uma família. E nós queremos encorajar um ao outro e valorizar um ao outro. Então, um lar cristão existe em ordem, onde nós vigiamos o lar para que nada venha a roubar a paz e a bênção que Deus trouxe àquele lar. Um lar cristão também é o lar onde Cristo é o centro, e ele sendo o centro, aquele lar é cheio de graça e de amor. Graça e amor. Eu vou te dizer, meus queridos irmãos e amigos, o lar deve ser um lugar onde você sente seguro em se atrapalhar, porque ninguém é perfeito. O lar deve ser um lugar onde nós vemos que estamos aprendendo. Você não é perfeito, mas se você atrapalhar em alguma forma, vai existir graça, vai existir amor. Nós vamos receber um ao outro e vamos ajudar um ao outro, um e o outro. Os membros da família precisam ter a pomada da graça aplicada sobre as feridas do seu coração, porque saindo no mundo, saindo lá fora, indo para a escola, indo para os lugares, há ferimentos que chegam aos nossos corações. Às vezes sentimos pisados por cima. E o lar é um lugar onde deve existir a pomada da graça que venha a ser aplicado no coração, que traz cura, que traz amor, que traz aceitação. Precisamos de lembrar que o lar é um lugar onde o amor flui. Não é perfeição. Ninguém é perfeito. Só Cristo é perfeito, né? Só Cristo é perfeito. Mas o lar deve ser aquele lugar de refúgio, onde nós podemos chegar e saber que neste lugar existe descanso, existe cura, existe amor. Ninguém é perfeito, mas nós estamos focalizados na mesma coisa. Na mesma coisa. Eu lembro, falando para os meus filhos, e até hoje eles não esqueçam disso, eles se lembram bem disso. Quando chegou o tempo deles partir de casa, casar, partir de casa ou ir para o seminário e tudo mais, eu falei para cada um deles assim, eu disse, lembra que você sempre tem uma casa e um lar aqui e que você é sempre bem-vindo. Você é sempre bem-vindo. Eles nunca esqueceram disto. E as portas sempre foram abertas, porque um lar que é um lar verdadeiro é um lar onde a graça de Cristo existe e aquela graça é repartida entre um e o outro. Um lar cristão também é um local de serviço. Não é um local onde você só vem e se deita no sofá e recebe o suquinho e come a comidinha, o arrozinho, o feijão e tudo mais que você gosta, mas é um lugar onde você trabalha e você aprende a trabalhar. É um lugar onde você serve,
você aprende a servir e você também serve a Cristo juntos. Você aprende atos de bondade, você aprende respeito, você aprende humildade, você aprende a exercer amor, a ter sensibilidade. Você serve um ao outro em Cristo. E isso é tão importante. E no lar, é claro, nós temos deveres. Existem deveres em nossas casas, em nossos lares. Existem roupas para lavar. Existe arrumação. Existe aquela faxina que deve ser feita de vez em quando, né? E essas coisas são coisas que são importantes que nós fazemos, mas também que nós ensinamos os filhos a fazer. O lar é um lugar onde aprendemos a trabalhar e servir. O lar é um lugar sagrado, porque nele também estamos aprendendo a servir a Deus e de dar ao nosso melhor, não somente um ao outro, mas ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também um lar centralizado em Cristo é um lugar onde as disciplinas espirituais são aplicadas e praticadas. Quando eu estou falando sobre disciplinas espirituais, eu estou falando sobre aprender a viver conforme a palavra de Deus. Que nós vemos o manual da nossa vida, a palavra de Deus que nos instrui a como servir a Deus, como glorificar a Deus e a viver em obediência. Então, o lar é um lugar de disciplina espiritual. Nós estudamos a palavra junto, nós oramos. Oração é tão importante para nós em nosso lar. Nós meditamos na palavra, nós passamos tempo sozinhos e nós passamos tempo com Deus. E é no lar onde nós aprendemos essas disciplinas espirituais. Um lar cristão também é baseado nos propósitos de Deus para os membros da família. Cada um tem propósito. Cada pessoa no seu lar tem propósito. Cada um tem valor. O seu marido tem valor, sua esposa tem valor, seus filhos têm valor. Cada um tem um propósito onde eles funcionam debaixo da orientação de Deus e que aprendem a andar no Espírito Santo em obediência, em função dos propósitos que Deus tem na vida deles. Cada um de nós estamos ampliando e crescendo em nossa visão e em seguir o plano de Deus para a nossa vida. E nós queremos que a família, o lar, que a nossa família e que o nosso lar, que em todo sentido, que nós vemos o propósito de Deus e nós temos o propósito de Deus operando em nosso meio e que através do nosso lar nós estamos honrando a Deus e que outros podem olhar e ver uma luz brilhando e dizendo, eis um povo ali que serve o Senhor, seu Deus. O lar é importante. O lar é extremamente importante. O lar é para ser valorizado. É para ser valorizado, pois dela foi formada a primeira sociedade organizada do mundo. Através do lar, a sociedade depende do lar para a sua existência. E é um lar onde uma criança é formada, é moldada em seu caráter para ter uma vida feliz e uma vida com perspectiva e uma vida com propósito. Essa é a importância do lar, onde nós aprendemos e ensinamos a servir Cristo juntos e crescemos no seu caminho. A importância do lar. Agora, para ser um lar que venha a fluir e continue sempre fluindo e crescendo, aquele lar precisa ter comunicação. Comunicação. Alguém disse assim uma vez, Deus deu 2 orelhas
e uma boca, para que ouvimos 2 vezes mais do que nós falamos. Para que nós ouvimos 2 vezes mais do que falamos. É tão importante que nós comunicamos e que nós ouvimos bem. O lar está encaminhando a enfrentar problemas sérios quando ela esgota-se de ter diálogo entre o marido e a mulher, entre os pais e os filhos. Problemas terríveis vão surgir. Ela está encaminhando para um caminho errado quando não há comunicação. Foi o profeta Amós, onde está indicado em nossas lições aqui, que eu achei esse versículo muito bom, muito interessante, quando ele disse: andarão 2 juntos, se não houver entre eles acordo. Amós 3, versículo 3. Andarão 2 juntos, se entre eles não existe acordo. O companheirismo e comunicação entre o marido e mulher que conduz a um relacionamento satisfatório e proveitoso. É companheirismo e comunicação. E aonde não há comunicação no lar, existe solidão. Aonde não há comunicação no lar, existe problemas. Aonde não há comunicação no lar, existe confusão e mais problemas. Para que não haja isto, é importante que cada pessoa no lar se esforça a comunicar com sinceridade. Que haja comunicação sincera. Que procure a entender um ao outro, ouvindo um ao outro, a entender um ao outro. Que seja transparente, não esconde nada. E que dê ouvido ou atenção e paciência. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns problemas comuns de comunicação que surgem no casamento ou no lar. Eu estava lendo um artigo escrito por uma conselheira chamada Elizabeth McCormick. E ela compartilha alguns pontos bons, muito bons, sobre isso. E eu desejo também comunicar algumas das coisas que ela mencionou, que eu achei que cabe bem a gente ouvir nesse estudo nosso hoje. Então, eu vou estar compartilhando alguns pensamentos delas e de algumas outras pessoas que eu achei que cabe bem para nós. Agora, quem já foi casado, lhe dirá assim: às vezes a comunicação entre os cônjuges é tão clara quanto a lama. É tão claro quanto a lama. Às vezes confusão chega mesmo, né? E não se consegue enxergar o lado, ou a opinião, ou a questão da outra pessoa, né? E problemas de comunicação, parece que eles podem surgir a qualquer momento, em qualquer casamento, e causar muitos problemas indesejáveis. E eu quero compartilhar contigo alguns problemas comuns de comunicação no casamento, que os casais, através do tempo e seu andar junto, acabam enfrentando. O primeiro eu acho muito interessante e eu acho que é muito comum. É escutando para responder. Escutando para responder. Pensem nisso. Sabe, é fácil dizer ao seu parceiro: eu ouvi você, mas você realmente não está ouvindo. Um dos problemas em comunicação que é mais comum para qualquer pessoa, mas torna a ser algo para batalhar, é a falta de atenção no ouvir. Falta de atenção ao ouvir alguém.
Estão falando com você e você pode até dar os sinais de estar ouvindo, mas você realmente não está ouvindo. Você está escutando para pensar o que você vai responder. Muitas pessoas caem na armadilha de ouvir o que alguém tem a dizer com a intenção do que vão falar em retorno ou como vão responder, em vez de realmente ouvir com o motivo do quê? De entender o que a outra pessoa está dizendo. Em um casamento, isso pode ser especialmente difícil e o resultado torna ser problemas que nunca são resolvidos. Cada parceiro tem a tarefa de avaliar a outra pessoa. E se sendo defensivo, ou quer ter uma palavra, ou ouvir apenas com a intenção de saber o que dizer em troca, isso torna ser uma maneira em qual você está desvalorizando o seu parceiro. Desvalorizando eles. Em vez de ouvir para saber o que dizer, tenta ouvir para entender e realmente entender e ouvir o que eles estão tentando dizer ou falar para você. Às vezes pode ser difícil. Às vezes envolve certas perguntas que temos que fazer, tal como assim, então você está dizendo isso, aí clarifica mais. E vocês vão caminhando assim. O alvo é que você não está escutando para responder, mas você está escutando para entender. E daquele entendimento vai surgir coisas boas. Vai surgir resultados. Deixa eu apresentar um outro problema comum que surge em famílias hoje em dia. É onde na comunicação nós ficamos facilmente distraídos. Isso é uma outra armadilha na comunicação, é distração. Na sequência de hoje em dia, as coisas que acontecem, existe tanto que chama a nossa atenção. Os celulares, os laptops, o TV a cabo, tabletes, muitos dispositivos que nos chamam a atenção. E há uma interrupção significativa que ocorre na comunicação quando esses objetos são dados o valor no tempo errado. Ao conversar com a outra pessoa, cada um de nós precisamos dar a atenção total a eles. Conversar com alguém que se distrai a todo momento com aquele celular, com alguma fala, ou com a televisão, ou com outra coisa, isso não dá certo. Isso traz falhas à comunicação. Traz falhas na comunicação. Casamentos são vítimas desse problema. E isso acontece em bastante frequência, que são vítimas desse problema. Duas pessoas que estão acostumadas a ter a presença de uma e de outras, muitas vezes se tornam preguiçosos na comunicação por causa de coisas que vêm distraí-los. Ao invés de prestar atenção para outra pessoa, as distrações com o celular são facilmente acessíveis ou causam uma interrupção significativa no fluxo daquela comunicação. A gente não precisa olhar muito longe para ver isso já dentro da igreja. Pessoas na igreja que estão mexendo com o celular distraídos por causa de um toque no bolso, vibração, alguma coisa que alguém está querendo comunicar comigo e já distrai. Quanto mais se fazem na igreja, quanto mais no lar. Como que vai ouvir de Deus? Como que vai ouvir a esposa, ou o marido, ou os filhos? E esse é um dos problemas
comuns que vivemos com hoje em dia no casamento, que prevalece entre casais, que torna a ser uma faixa e uma área de dificuldade em comunicação entre eles. Tente evitar esses problemas através de talvez deixar em outra parte da casa o celular, ou desligar o telefone, desligando a televisão. Afasta-se do objeto para que quando você tem que sentar e conversar com o seu marido ou com a esposa ou com os filhos, vocês estão verdadeiramente comunicando. Um outro problema que surge muitas vezes, problemas comuns, é o tratamento silencioso. Tratamento silencioso. Não falar e não comunicar. Eu acho que todos têm essa tentação por um tempo. O tratamento silencioso, aquilo torna-se algo, se demora muito tempo e não começar a ter uma fala, chegar, pode ser algo mortal num relacionamento saudável. A falta de comunicação pode tornar a ser um problema quando uma ou ambas das pessoas no casamento se optam para ignorar o problema e, enfim, se optam e decidem ignorar a outra pessoa em vez de lidar com o problema que está em questão. Fazer isso com frequência pode causar danos permanentes em um relacionamento entre um casal e que venha a trazer conflito na sua comunicação. Agora, lembra-se, algumas pessoas, nós temos que qualificar isto. Algumas pessoas precisam de tempo para reunir seus pensamentos antes de discutir o problema. E eis o silêncio de alguns. Outras pessoas se optam para afastar temporariamente a fim de poder amenizar a raiva ou pegar a calma ou se conter para estar melhor preparado para poder conversar. Você pode ser uma pessoa que para sentar de vez não é a melhor coisa para você. Você vai acabar falando coisas que desejava não ter falado ou às vezes que nem tem lógica. Então, há uma grande diferença entre um comportamento onde você fala, me dá um momento, e aí nós conversamos, ou nós ignoramos o problema. Mas temos que chegar ao ponto onde sentamos e comunicamos. O silêncio não pode permanecer assim. Tem que haver comunicação. E aí, falta de entendimento. Nem tentam de entender o outro. Outro problema em comunicação. Você nem sequer levanta um dedo para tentar entender a outra pessoa. Talvez é a coisa mais preguiçosa, porque você não quer nem se esforçar para um pouquinho de energia para investir no seu casamento ou na outra pessoa. Você tem que se esforçar. Se você é um cristão, você deve se esforçar para tentar entender os sentimentos da outra pessoa. Entenda eles. Recebendo, o que acontece é que, enfim, quando você não entende, a hora que você quer entendimento, é provável que você receba o mesmo tratamento em retorno e você não vai gostar disso, não vai? Você quer ser entendido. E em comunicação, se comunicação vai existir, tem que existir entendimento. Se você quer ver o seu casamento florescer, você tem que dar tempo para ter entendimento. Desentendimento,
desconforto, falta de compreensão e consciência, distrações, tudo isso causa estragos em um relacionamento que é saudável. Um casamento entre duas pessoas é uma promessa que você vai amar, honrar um ao outro. E nós fazemos esses votos no casamento, mas nós devemos praticar esses votos com a intenção que nós vamos superar as coisas que vão surgir em nossas vidas. Eliminar problemas comuns de comunicação no casamento é fundamental para observar e manter um relacionamento saudável entre os parceiros. Agora, me permite compartilhar alguns princípios bons de comunicação para praticar. Alguns princípios que são bons que podemos praticar. Uma psicóloga chamada Byron Collins, ela tem compartilhado umas boas dicas a respeito de princípios de comunicação que vale a pena a gente dar uma olhada por um pouco hoje. A psicóloga, quando pergunta ao casal qual é o problema que eles estão tendo em comunicação entre eles, muitos geralmente falam assim: ela fala demais, então ela não me ouve quando eu tento dizer para ela o problema, ela só quer falar, ela fala demais. E a esposa geralmente fala assim: ele nunca responde com clareza. Ele só dá umas respostas que sai como uma murmura. Murmura. Então, o que acontece é que os dois não comunicam. Deixa eu lhe apresentar alguns princípios para boa comunicação. Uma boa comunicação começa com atenção. Com atenção. Tanto com o falante quanto o ouvinte. Precisa existir atenção. Se o ouvinte está assistindo um jogo de futebol na televisão, é um momento ruim para tentar comunicar com ele de uma forma significativa. Da mesma forma, para chegar para eles e dizer: precisamos conversar. Isso é uma maneira onde está determinando algo de uma forma onde põe a pessoa na defesa. E a coisa não vai ir bem. Que tal, em vez disso, escolher assim um horário melhor, um tempo melhor, onde a outra pessoa não está envolvida em algo, e dizer assim: quando seria um momento bom para a gente conversar sobre a conta do cartão Visa que chegou? E sabe, quando nós fazemos isso, nós não somente preparamos eles, mas nós temos um acordo onde chegamos preparados para conversar sobre algo, para tratar com algo. Boa comunicação exige atenção. Qual é a hora boa onde podemos sentar com atenção para conversar sobre tal? Boa comunicação exige também que ambos os parceiros permaneçam focados no assunto. Não fica mudando de assunto. Tantas vezes o que acontece, por exemplo, é que a pessoa diz: vamos conversar, preciso conversar sobre dinheiro. Isso é muito amplo. E em vez disso, se você falar: nós temos um problema que nós temos que resolver para pagar o cartão Visa. E aí você focaliza no problema e você trata com aquilo. Aí você permanece focado para resolver aquilo. Senão você está indo para todo lugar. E o problema naquilo, e o problema naquilo, e tal coisa, e perde o foco, e vai para muitos assuntos. Fica focalizado
no que é o problema. Às vezes ajuda a anotar no pedaço de papel um problema para pôr em frente de vocês, para permanecer focalizado naquilo. Outra coisa, um bom princípio é para definir um alvo para resolver o problema ou a questão. Define um alvo para resolver aquela questão. Definição, porque você aí estão marcando e concordando com algo. As coisas vão muito melhor quando a gente define ou fala ou trata com a questão. E se ambos os parceiros concordam com a regra de definir algo, olha, vamos solucionar isso aqui, vamos resolver isso aqui, geralmente as coisas vão muito melhor. E as coisas vão fluir de uma forma onde os dois estão dispostos a querer tratar com a questão. Outra área de boa comunicação, um princípio bom, é que não permita que um parceiro domine. Muitas vezes um quer dominar toda a conversa e quer dominar tudo. Para permanecer, para uma maneira de manter que a conversa fica focalizado na solução é não permitir que um parceiro só domine todo o discurso. Reparte, dá 1 ou 2 minutos ou 2, 3 frases para um falar algo e depois é a vez do outro. Aí vocês estão respeitando um ao outro, ouvindo um ao outro. As suas conversas vão desviar de rumo se é só uma pessoa dominando tudo. Um tópico, um assunto deve ser escolhido e permanecer focalizado naquilo. Vamos permanecer focalizado e deixa que ambos compartilhem o que estão pensando sobre. Um outro princípio é que a chave principal para a comunicação é respeito. Respeito. É fundamental manter o foco na solução, mas também que um respeita o outro na conversa. Que um respeita o outro. Por causa do respeito, você vai manter um volume baixo. Por causa do respeito, você não vai começar a xingar ou rebaixar. Por causa do respeito. Lembra que você é um time. Você é uma equipe. E colegas de equipe ou um time são mais eficazes quando existe respeito no time. Eles avançam mais, eles vencem. Perguntem respeitosamente por que a outra pessoa está sentindo mal, ou não está bem, ou está desconfortável. E aí trata com aquilo. E aí fala sobre o assunto que precisam resolver. É tão importante que em nossa conversa que haja respeito e que naquele respeito haja limites. Limites são importantes. Limites significa que você respeita os direitos dos outros. Limites impõem comportamento que eles impedem comportamento que é abusivo ou agressivo. Limites. Bons limites significa que você sabe ter respeito emocional e ter respeito com suas palavras. Bons limites. Compartilham ideias. É bom compartilhar ideias. É bom chegar ao ponto onde vocês dizem, olha, eu tenho essa ideia, e que vocês ouvem um ao outro, que respeita a ideia do outro, e que através de tudo, depois de dar todas as ideias, que vocês chegam a resolver algo. E, enfim, acima de tudo mais,
venha a afirmar e complementar o seu marido ou sua esposa. Quando você encontrar uma solução, diz um ao outro, boa ideia, isso vai dar certo. Nós oramos, isso vai dar certo, vai dar tudo bem. Vai sair tudo bem. Agora eu quero rapidamente compartilhar uns princípios bíblicos para boa comunicação. Eu tenho dado vários princípios, coisas que não são bons, algumas dicas. Eu quero apresentar uns princípios bíblicos para o casamento, um casamento cristão, um casamento onde desejamos glorificar a Deus naquele casamento. Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos para a boa comunicação no casamento cristão. O primeiro é esse: trate um ao outro como você gosta de ser tratado. Trate um ao outro do jeito que você gosta de ser tratado. Mateus capítulo 7, na palavra de Deus, no versículo 12, diz assim: assim em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhe façam, pois esta é a lei dos profetas. Trata a pessoa do jeito que você deseja ser tratado. Mas a maioria das pessoas não gosta de ser tratado bem e não gostam de sentir que não foram ouvidos. Você não quer ser tratado bem? Você não quer ser ouvido? Trata o seu parceiro da mesma forma. Aprenda a tratar um ao outro do jeito que você gosta de ser tratado. E quando se trata um ao outro de boa forma, de uma forma que você sabe que também agrada a Deus, isso abre a porta para uma comunicação que é bíblica, honesta, amorosa no casamento. Segundo, mantenha a oração como centro, ou foco, ou centro do seu casamento. 1 Tessalonicenses 5:17 diz assim, para orar continuamente. Então, ore sem parar. Ore continuamente. A oração em fé está no foco da vida cristã. Faz parte do nosso ser, do nosso viver na vida cristã e faz parte também na nossa vida como um casal. A oração nos alinha com Deus e nos alinha com a vontade de Deus e o seu amor e o seu cuidado e a sua compaixão e fidelidade conosco e nos ajuda a expressar isso um com o outro. Aonde que há lugar melhor para crescer no amor do que está no ponto onde você, através da oração, chega a conhecer melhor, receber melhor o amor de Deus através do Espírito Santo. Oração significa que você leva os problemas diante de Deus e que você sabe que realmente Deus está presente para te ajudar na sua vida como um casal e abençoar o seu lar. Ore juntos, porque é uma maneira de fortalecer e fazer florescer o seu casamento. Uma terceira coisa bíblica para praticar pratica o perdão. Pratica o perdão. Efésios capítulo 4, versículo 32, diz assim: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. É difícil se comunicar bem quando os dois estão com raiva. É difícil se comunicar bem quando um está segurando sentimentos ofensivos do passado e está andando com ódio no coração. Quando você permanece com raiva e quando você anda de uma forma imperdoável,
no seu coração, fica difícil para você ter uma situação resolvida e que você tenha união e paz e felicidade no seu lar. Você tem que aprender a perdoar. Você tem que resolver as coisas. Não apegue-se ao ressentimento, porque vai impedir que você veja o que é bom e vai estragar o seu casamento. Lembra que o seu marido ou sua esposa são apenas humanos e que ninguém é perfeito, que vão fazer coisas aonde precisam do seu perdão. Então perdoa, pratica o perdão do coração. Perdão é fundamental para a comunicação saudável em casamento. O quarto princípio bíblico é achado em Tiago, capítulo 1, versículo 19 a 20. Ele diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardes para falar e tardes para irar-se. Dá tempo para ouvir. Toma tempo para ouvir. Ouvindo um ao outro é o que traz solução. Ouvindo um ao outro é o que vai te ajudar a saber como orar sobre algo. Como perdoar, como expressar o que você está sentindo e resolver aquilo e seguir em frente para um dia melhor. Não fica julgando. Continue sempre perdoando. Às vezes seu parceiro pode dizer coisas que são difíceis para suportar. Às vezes pode sair da boca de o marido ou a esposa coisas que eles mesmos nem percebem que está doendo e te cortando profundamente. É importante que haja perdão e que haja comunicação. É importante que estejamos implementando os alicerces cristãos no lar. Colocando os alicerces cristãos no lar, onde Cristo é o centro e a fonte da sua vida, onde o amor e os elementos do amor que estão descritos na página 26 da lição, que aqueles elementos estejam fluindo, elementos do amor, e claro, Cristo que é a fonte do amor, sendo o centro e o amor fluindo, os alicerces do lar, onde a Bíblia está sendo praticado e esforçado para andar conforme a obediência da palavra de Deus. Meus queridos, a Bíblia é o manual de instrução para a sua vida, para o seu sucesso em seu casamento e seu andar com Deus. E eu sei que é da vontade de Deus abençoar o seu lar. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, te agradecemos hoje por esta lição, pela sua presença. Pedimos agora que o Senhor, pelo seu Espírito Santo, fale a cada um dos nossos corações, move em nossas vidas e que o Senhor seja sempre no centro do nosso lar. Que seja evidente, qualquer pessoa de fora pode olhar para dentro e dizer: eis ali uma família que serve o Senhor seu Deus. Em nome de Jesus. Amém.